que é a situação do Hugo Souza, tá? O Hugo Souza tá gerando uma baita polêmica aí entre Flamengo e Corinthians, porque o Corinthians diz que tá certo já. Não tem problema, estamos baseados num contrato. Só que aí, ao mesmo tempo, o Flamengo diz, como não tem problema e tá baseado num contrato, se o contrato que era pro Corinthians está baseado também para contratar o Mateuzinho, ele não tá seguindo. Porque o Corinthians não tá pagando o Mateuzinho como deve. O Corinthians vem aí colecionando dívidas com o Flamengo pro pagamento do Mateuzinho. E aí o Vene Casagrande, Mauro, ele trouxe a informação que o Flamengo não está disposto a parcelar mais o pagamento pro Hugo Moura. Seria aí 4 milhões e 800 mil reais por 50% do passe do Hugo Moura, do Hugo Souza, goleiro que é do Flamengo e que está emprestado ao Corinthians. O Corinthians diz que está no contrato o parcelamento de 4 vezes. O Flamengo deixa claro, já que não me pagou o Mateuzinho como me deve, vai ter que pagar à vista. Aí tá essa disputa. E eu te pergunto, Mauro, você tem alguma informação adicional? Realmente o Flamengo não vai ceder? Porque o posicionamento do Corinthians é, eu estou embasado no contrato. Para mim já está certo a contratação e eu vou honrar essas 4 parcelas. Mas o Flamengo, que é o atual dono dos direitos do jogador, não está disposto a aceitar. Ou seja, fica uma incógnita, né, Mauro? E só te passando para as pessoas terem ideia da notícia, o fiador apresentado pelo Corinthians para comprar o Hugo Souza é a Brax, que é patrocinadora do Corinthians. Mas a mesma Brax é a fiadora do negócio com o Mateuzinho, que não está sendo honrado. Então o Flamengo alegou que a compra do Mateuzinho acontece. Na compra do Mateuzinho acontece uma inadimplência e por isso não aceitará esse fiador na negociação sobre o Hugo Souza, Mauro César Pereira. A gente falou sobre isso durante a semana aqui. Não tem novidade nenhuma aí. Novidade nenhuma. Você falou sobre isso essa semana. O Mateuzinho foi vendido, o garantidor que o Corinthians apresentou não garantiu. Aí agora o Corinthians quer o parcelamento, o contrato prevê o parcelamento, mas o Flamengo tem que aprovar esse garantidor, que seria um fiador, na verdade. Seria o mesmo, o Flamengo não aceita esse. E se o Corinthians não apresentar um outro garantidor, o Flamengo não aceita, então não pode pagar parcelado. É apenas isso. Essa é a chamada cláusula anticalote que a gente comentou aqui, que o Flamengo colocou, o Cuiabá colocou. Tanto que o Cuiabá, quando atrasaram uma parcela do Ranieri, todas venceram. O Mateuzinho é a mesma coisa. É mais ou menos assim, o cara comprou um carro em 24 prestações. Na 10ª prestação ele atrasou. Ele agora deve 15. Ele tem que pagar as 15. Perfeito. É isso. Atrasou uma, bonitão. Então essa agora deve 15. Esse é o caso do Ranieri, que está rolando lá, o Cuiabá está correndo atrás. É o caso do Mateuzinho. E agora o Flamengo não aceita esse garantidor. Até uma pessoa do Flamengo essa semana falou para mim, não vou citar os bancos aqui, ele citou 2 grandes bancos, os 2 maiores bancos particulares do Brasil. Ele falou assim, se o banco B ou o banco I chegarem aqui e botarem uma garantia, a gente aceita. O banco não vai furar, né? O banco vai pagar. Agora o banco vai dar essa garantia tratando de Corinthians, se fosse o Palmeiras, daria. Né? O Palmeiras teria, não precisa nem do banco da Presidente, claro. Não, que é um banco de empréstimo consignado e tal, mas é um banco, né? É uma instituição financeira, digamos assim. Então, é essa a realidade. Então, vai ficar nisso. Agora, como é que o Corinthians faz? Ou ele paga à vista, ou ele consegue um garantidor que o Flamengo tope, aceite, ou ele paga mais 500 mil reais para ele participar de mais uma partida, como pagou 1 milhão pelos 2 jogos que o Hugo fez contra o Flamengo, o brasileiro e o jogo de ida da Copa do Brasil. É isso. A situação é essa. Não tem novidade aí. É a mesma coisa que está rolando já há vários dias. E aí tem muita desinformação. Muita gente, não, porque está no contrato, mas tem essa questão. O Flamengo, ele tem que aprovar. Se é parcelado, quem é o seu fiador, digamos? Mesma coisa, o amigo tenta alugar um apartamento. Aí você vai lá e apresenta um fiador. A imobiliária, em questão, ela vai pegar o seu advogado lá, seu curso, a parte jurídica, e vai analisar se esse fiador atende às necessidades. A renda do cara, se ele tem um patrimônio, tipo um imóvel. Geralmente, quando você vai alugar um apartamento e apresenta um fiador, aqui em São Paulo é assim, sempre foi. É muito tempo que eu vejo dessa maneira, desde que vim morar aqui. Os caras alugam apartamento para você, você tem que apresentar um fiador, ele tem que ter um imóvel na cidade de São Paulo, geralmente é assim, né? Ou então você paga um seguro-fiança, que é um seguro-fiança, é uma despesa a mais. É isso. O Flamengo quer um fiador confiável, que ele considere confiável. E esse fiador o Flamengo não quer. Então, vai ficar nisso. Eu acho que no final o Corinthians vai ter que pagar mais 500 mil para ele poder jogar
no próximo domingo contra o Flamengo. É isso que deve acontecer. Já é domingo, né? Daqui a uma semana. Ou então ele vai arrumar num passe de mágico com dinheiro aí, 800 mil euros, e vai quitar de uma vez a compra do Hugo, que ele não precisa fazer agora. O empréstimo vai até dezembro. Então isso ele pode resolver com calma. Era só uma economia de 500 mil, né, do próximo jogo. Exato, ele já gastou 1 milhão, né? Aí vai gastar mais 500 mil, se for o caso. Como ele quer comprar o jogador, o ideal seria já comprar logo, mas não tem, pelo jeito, dinheiro para fazer a compra à vista dos 800 mil euros, quer fazer parcelado, mas como não pagou o Mateuzinho, agora o Flamengo fala, não, vocês não pagaram o Mateuzinho, então me apresentam outro fiador, esse aí não serve não. O Flamengo, até uma pessoa do clube me falou que se o Corinthians pagar, por exemplo, no ano que vem, ele já acha que esse ano esquece. E se receberem vai ser ano que vem. Aí a pessoa me falou assim, se pagarem no começo do ano, por exemplo, eles calculam que com as multas e tal, o jogador custaria inicialmente ao Corinthians 4 milhões de euros aproximadamente, 60% dos direitos. Já vai custar mais R$500 mil de euros, ou algo próximo disso, com as multas derivadas desse atraso, o Mateuzinho. Ou seja, mais 500 mil euros. Isso ocorre muito com o Corinthians, porque quando você não paga, todo contrato, gente, de empréstimo, compra de alguma coisa, prevê penalidades. E as penalidades geralmente são o quê? Multa, correção monetária, juros, é isso. Então o clube fica pagando muito juros. É impressionante, inclusive, a dificuldade de certos torcedores de compreenderem isso e entenderem o nosso papel aqui, quando a gente fala sobre isso. É uma tentativa, meu amigo, de abrir os seus olhos, de explicar para você como as coisas são. Eu fui abordado ontem por um rapaz, e o cara virou para mim e falou, você falou que o Depay não era para o bico do Corinthians. Eu falei, sim. Por que não é? Eu falei, porque é um jogador muito caro. Você já viu a situação, você é corintiano, então já viu a situação financeira do teu clube? É uma dívida de 2,3 bilhões. Fora os atrasos, problemas, transfer ban, toda hora tem uma notícia negativa envolvendo a parte financeira, e é um jogador muito caro. Então, não é questão da grandeza do clube, não. Para esse momento, não é. É a mesma coisa um cara que teve carros caríssimos e hoje está quebrado. Aí ele vai na loja comprar um outro carro de R$1 milhão. Isso não é para o teu bico, amigo. Mas eu já teve antes, agora não é mais. Então trata de se reerguer na sua vida financeira, pessoal, profissional, para você poder ter esse negócio de novo. Hoje você não pode. É a realidade do clube. Claro. E quando se fala isso, não é um ataque ao clube nem nada, é uma tentativa de tratar as coisas como elas são, que é essa a nossa função aqui. Aí o cara às vezes não entende isso. É o caso específico desse episódio do Mateuzinho. As pessoas ficam acreditando naquilo que elas querem. Do Mateuzinho não, do goleiro Hugo. Acreditando naquilo que lhes convém, que elas querem acreditar, e ficam se iludindo, ficam se enganando. É muito ruim isso aí, sabe? Muito ruim mesmo, porque é muito simples. E é barato, hein? É barato. €1 milhão, um goleiro jovem, tem boa fase, é uma oportunidade excelente. Muito mal precificado, digamos, pelo Flamengo. Errou feio aí o Flamengo. O que vendeu bem o Mateuzinho, vai vender mal o Hugo. Mas o Hugo estava embaixo, não importa. Se você empresta para o rival, o Corinthians é um rival do Flamengo, obviamente, né? Não é o maior rival, mas é um rival. Você vai lá e coloca um preço alto, você se protege. Você quer emprestado? Toma. Eu não me lembro como é que foi na época, mas o Corinthians emprestou o Casagrande ao São Paulo em dado momento. Sim. Né? Eu não lembro como foi, mas eu imagino que o Corinthians deve ter se protegido, porque ele volta para o Corinthians, né? Sim, não deve ter colocado um preço de banana, senão o São Paulo levaria o Casagrande. Ele era um jovem muito promissor, fez gols pelo São Paulo e tal, ele volta para o Corinthians e ali ele se consagra. O Pato também. Né? Alexandre Pato, recentemente também. Acabou o empréstimo, ele voltou. Depois o Corinthians vendeu ele, mas ele voltou. Isso. Então, é o caso. O Hugo, acho que errou a diretoria do Flamengo. Deveria colocar um preço mais alto. Ou, cara, €5 milhões. O Corinthians estava desesperado por um goleiro, ia aceitar. Não tinha muita opção. Ou ficaria outro goleiro. Aí, no final, ele não vale 5 milhões, aí você negocia. Vamos ver, então, quanto vale. 1 milhão é pouco. O goleiro se recuperou. E eu acho, sempre falo isso, eu acho que o Flamengo fez bem em ceder o Hugo. Ele tem o direito de seguir a carreira dele, ele é um jovem, ele foi muito mal no Flamengo, teve muitas oportunidades, ele não brilhou em Portugal, tanto que ele não chamou a atenção de nenhum clube de lá, senão ele ficava por lá. Né? Geralmente você vai para um clube pequeno em Portugal, se você se destaca, um clube maior te pega, não precisa nem ser um dos 3 grandes, não. Um Braga da vida, um Vitória de Guimarães, um time desse aí, médio, um pouco abaixo, vai lá e captura o jogador, leva para o seu elenco. Não aconteceu isso com o Hugo. Então ele volta ao Brasil meio em baixa ainda. E aí o Corinthians precisava de um goleiro, o contratou. É justo, porque no Flamengo ele não jogaria. Ele ficou muito queimado por conta das más atuações. Ele me parece agora muito mais centrado, muito mais concentrado, melhor tecnicamente. Eu não sei o que aconteceu naquela época, porque a gente não convive no dia a dia com a pessoa, mas talvez ele tenha se deslumbrado um pouco. Foi um sucesso muito rápido que ele teve, né?
Ele saiu de um ostracismo, era o quarto goleiro, aí ele virou uma atração, aí ele sai do time de novo por conta de mais atuações. Quando chega o Paulo Souza, ele volta a jogar e tem inúmeras oportunidades e falha direto. Ele falhava todo o jogo praticamente. Era impressionante. E agora não é o que tem acontecido, ele tem errado muito pouco, tem jogado muito bem, me parece mais maduro, e o Corinthians deu a ele essa oportunidade que dificilmente ele teria no Flamengo, porque a torcida já pegava muito no pé dele. O carinho que ele tem do torcedor do Corinthians, ele não teria da torcida do Flamengo, porque ele queimou o filme. Isso acontece muito também no futebol. Alguns jogadores que passam pelo próprio Corinthians, de repente vão jogar em outro clube, porque ali a torcida já não quer mais o cara, já pegou no pé, esse tipo de coisa. Só que o preço eu achei muito baixo, acho que a diretoria do Flamengo foi muito mal. E a do Corinthians tem uma oportunidade muito boa, tá barato o goleiro. Mas aí tem que arrumar um outro fiador, né? Um garantidor, como eles falam aí, que para mim é a mesma coisa que o fiador, né? Alguém que vai pagar se você não pagar. O fiador, para quem não sabe, é o seguinte: eu aluguei um apartamento, eu não paguei. O meu fiador é o Bruno tem que pagar. No caso, o garantidor não pagou. Então, o Flamengo veta esse garantidor, então fica à espera de uma solução. Eu acho que vai acabar jogando com o pagamento de mais uma multa de R$500 mil para que ele possa entrar em campo. Que ele vai ter em campo disso, não tem a menor dúvida, que aí seria uma tolice o Corinthians abrir mão do goleiro por conta desse dinheiro. Aí você põe para jogar e tenta a classificação, que vale muito mais do que essa grana aí, no caso da liberação para ele poder entrar em campo especificamente nessa partida de domingo que vem. E aí, né, Mauro, que você falou que o Flamengo deu mole, já é mais R$1,5 milhão. O Flamengo negociou por R$4.800.000. Mas o Hugo já vai sair aí a quase R$6.500.000, porque se o Corinthians pagou R$500 mil para ele jogar os 3 jogos, aumenta um pouco esse valor. Sim. O que eu quero te perguntar, né, dessa situação, porque aí é importante a gente deixar claro para o torcedor, se o Flamengo quiser negar, ele pode, né? Por quê? Porque saiu aí notícia também que o Corinthians deixou claro, tá no contrato, já tá garantido. Ou seja, o Flamengo fez um contrato assinado com o Corinthians, pode pagar em 4 vezes, parcelado. Essa é a declaração do Corinthians. Mas o Flamengo pode, já que o Corinthians não está pagando em dia o Mateuzinho, negar o que está no contrato? Essa que é minha dúvida. É quem vai ter a razão aí? O Flamengo pode bancar e o Corinthians vai falar, tá bom então eu vou pagar R$5 milhões aqui, R$4.800.000, à vista ou não? Ou o Corinthians fala, não, eu tô aqui, tá aqui o contrato assinado pelo Flamengo, eu vou seguir esse contrato, eu vou pagar em 4 vezes. Que essa eu acho que é a grande dúvida do torcedor. Não tenho dúvida. Tem as 4 parcelas desde que tem um fiador. E esse fiador o Flamengo tem que aprovar. Se o Flamengo falar não... Se o Flamengo falar não, esse fiador eu não aceito, me arruma outro que eu possa ter confiança. Esse aí eu não confio. Aí tem que pagar à vista. Mas isso não precisa ser agora, isso é no final do ano. Até o final do ano, quando termina o empréstimo do atleta ao Corinthians. O que é urgente agora para o Corinthians seria fazer a contratação já para não pagar mais R$500 mil. Aliás, se o Corinthians fosse um clube minimamente organizado financeiramente, já o teria feito lá antes do primeiro jogo, aquele do Campeonato Brasileiro, porque é óbvio que o Corinthians quer ficar com o Hugo. Já queria ficar, claro que sim, apenas manifestou oficialmente o seu interesse nesta semana. Ele poderia, naquela ocasião, tivesse aí um fiador que o Flamengo aceitar, falar, Flamengo, eu quero o jogador, não vou pagar você R$500 mil não, já vou pagar a primeira parcela aqui, né? E já tem aqui o meu fiador, que é o banco tal, que é o fulano de tal, ok, o Flamengo aceitou, pagar 4 parcelas, acabou pronto, estava resolvido. Não gastaria esse R$1 milhão até agora, que pode virar R$1,5 milhão. Isso é o que o pessoal do Flamengo disse, que tem uma cláusula que permite a eles vetar ou não esse fiador. É a cláusula anti-calote, como a gente falou. Entendeu? Os clubes que negociam com o Corinthians agora ficam se cercando. Né? Eu não sei como é que negociam também com o Corinthians. Né? Eu, sinceramente, não sei se eu negociaria com o Corinthians nessa situação. Com todo respeito ao clube, a sua trajetória, a sua torcida. Com esses dirigentes, com esse Corinthians, eu não sei se eu negociaria, não, sinceramente. Porque é toda hora esse negócio. É o caso do Raniel, é o caso do Mateuzinho e tantos outros aí. Toda hora tem uma notícia dessa, gente. Toda hora. O Rojas foi embora porque não foi pago. O Rojas ainda virou uma dívida, né? Ele moveu lá alguma ação, alguma coisa, e virou uma dívida do Corinthians. O cara mal jogou, gente. O Rojas ainda foi uma contratação da outra gestão, né? Teve o caso da multa do Mano Menezes também, que foi uma herança da outra gestão. Tem várias situações aí que têm ocorrido com uma frequência assustadora. Né? A venda do próprio Carlos Miguel a um preço baixo, porque a outra gestão reduziu a multa rescisória drasticamente. Aí o Nottingham Forest veio e contratou a um preço módico para os padrões dos times da Premier League, enfim. É isso, né, Bruno? Porque a gente está falando
desse Corinthians, que até saiu uma reportagem agora que eu estava lendo, que o Corinthians garante nos bastidores que achou o substituto do Cássio. Não vamos mais correr atrás de um goleiro agora, porque desde que o Cássio saiu, aí teve o Carlos Miguel, aí tentou o outro garoto, o Walter saiu, e aí chega o Hugo agora e o Corinthians, nos bastidores, parece que tem a informação. É o Hugo. O sucessor do Cássio é o Hugo, chegou bem, se firmou, e como diz o Mauro, né? Vai ser bem barato, bem barato. E agora, sendo bem sincero aqui, eu acho o Hugo em boa fase, muito melhor que o Matheus Cunha, e páreo com o Rossi, que foi o que o Mauro falou, ele estava muito mal, muito mal. Mas chegou no Corinthians, o que ele está agarrando no Corinthians agarra muito mais que o Matheus Cunha, quando agarra no Flamengo, e para mim, pau a pau ali com o Rossi, ou seja, saiu barato, porque o Flamengo pagou caro pelo Rossi. Agora, a pergunta que eu te faço, Bruno, o Flamengo está certo em tomar essa decisão diante da dívida do Corinthians, como o Mateuzinho? E outra, quando esse Corinthians vai começar a se organizar? Que o Corinthians deixou claro, não vamos pagar nada de R$1 milhão para ele jogar os 2 jogos da Copa do Brasil. Já pagou 500 mil, deve pagar mais 500. Mais um erro de gestão do Corinthians ou mais um acerto porque comprou o Hugo barato, como disse o Mauro César Pereira? Então, é barato sim, mas o problema é que o Corinthians não tem dinheiro, né, para pagar nem esse valor agora à vista, né? E tem essa questão que o Mauro explicou aqui, de ter uma empresa, um investidor, enfim, alguém para dar essa garantia de que vai pagar se o Corinthians não pagar, e o Flamengo não aceita porque já tem um negócio do Mateuzinho. Então o Flamengo tem que se proteger mesmo, né? Hoje não dá para você ter a certeza que você vai negociar com o Corinthians e o Corinthians vai cumprir tudo, porque ele, em vários casos, ele não tá conseguindo fazer. Eu tenho o que foram citados aqui, o do Cuiabá com o Raniel é o mais recente aí. Então o Flamengo tem que se proteger, qualquer um que vai negociar com o Corinthians tem que se proteger, porque o Corinthians tem sérios problemas financeiros e frequentemente tem atraso, não paga no momento que foi combinado. Então o Flamengo deve se proteger e qualquer um que negociar com o Corinthians deve se proteger. O Hugo é uma excelente oportunidade, porque é uma coisa anormal até, né? Você perdeu 2 goleiros esse ano, o Corinthians perdeu 2 bons goleiros, o Cássio e o Carlos Miguel. Não é normal você achar um terceiro goleiro que funcione também, né? O Cássio, um ídolo do clube, aí o Carlos Miguel entrou, estava bem, era um goleiro que poderia ficar ali como titular do Corinthians por um bom tempo, perdeu também o Carlos Miguel. Cara, a probabilidade de você achar um terceiro é muito pequena. E o Corinthians achou um cara que chegou e deu certo, então não pode perder essa oportunidade. Tem que arrumar uma maneira de permanecer com o Hugo. Vai ser duro você achar um quarto goleiro, né, que funcione bem, né? Já ter as 3 já era difícil. Imagina achar um quarto goleiro em tão pouco tempo. Então o Corinthians não pode perder essa oportunidade, mas tem sérios problemas financeiros. E a pergunta que você fez, quando o Corinthians vai se acertar? Eu não imagino que seja com essa gestão. A gestão anterior foi péssima. O Mauro citou aqui as negociações feitas pela gestão anterior, o Rojas, a multa do Mano Menezes já no finalzinho do ano. A gestão anterior jogou já para essa gestão uma situação muito difícil. Mas não me parece, eu falo isso faz tempo, acho que até desde a eleição, mas aí, claro, você tem que dar o tempo, tá? Na eleição eu já não achava que no discurso, nas entrevistas, vinha coisa muito promissora, nem de um lado nem do outro. Aí tá bom, ganhou. O cara tem que ter a chance. Tá, uma coisa é uma teoria. Na prática, o cara ganhou a eleição, vamos ver como que vai ser a gestão. E até agora não tem nenhum sinal de que vai ser essa gestão que vai recuperar o Corinthians. Eu não tenho praticamente nenhuma esperança que vai ser nessa gestão o começo de uma reconstrução do Corinthians na parte financeira. Mas também tem essa situação, Flávio Prado, do patrocinador master do Corinthians. Porque pelo menos um alívio o torcedor corintiano teve. O patrocinador master, para as pessoas terem ideia, né, é ele que vai pagar grande parte do Depay. É ele que vai pagar. Ou seja, quando a torcida soube que esse patrocinador poderia sair, a torcida na hora pensou, meu Deus, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Paulinho. Como é que o Corinthians vai pagar o Depay? Vai se endividar todo de novo? E não. O Corinthians emitiu uma nota oficial nessa sexta-feira, informando que está mantida a parceria com a Esportes da Sorte, como patrocinadora master do clube. A casa de apostas está aí, ó. Está aí a notícia.
a casa de apostas segue fora da lista nacional, né, que o governo federal divulgou, de empresas liberadas para operar no país. Porém, ela tem uma autorização obtida, restrita somente para o estado do Rio de Janeiro, por meio de licença da Loterge. Segundo o Corinthians, apesar disso, a Esporte da Sorte poderá seguir como patrocinadora master do clube, Flávio Prado. Pelo menos um alívio, né? Porque a Esporte da Sorte estava envolvida aí recentemente na polêmica lá, com a Deolane, mas que aí pode não ter nada a ver com a casa, né? Era uma coisa da Deolane e eu não posso julgar a Esporte da Sorte por isso, mas aí gerou tensão no torcedor corintiano. Aí agora essa situação não está na lista do governo federal, mas está na lista das empresas que podem funcionar no Rio de Janeiro. É um alívio para o torcedor, Flávio, porque sabe que pelo menos vai poder pagar pelo Depay sem se endividar. E é uma grana, além desse caso do Depay, é uma grana alta, né? Que o Corinthians estava contando muito com esse dinheiro para poder minimamente cumprir as suas obrigações. Praticamente todos os clubes brasileiros têm bets como seus principais patrocinadores. No caso do Corinthians não é diferente. Já teve aquele problema no começo do ano, agora de novo essa dificuldade. Mas realmente, nossa, foi um alívio para o Corinthians, porque aí, além de tudo, ficaria com o problema do Depay, né? Realmente foi um alívio. Eu não sei exatamente como é que foi o funcionamento jurídico, mas se a empresa está liberada, pode continuar trabalhando e o Corinthians vai continuar recebendo, pelo menos como você mostrou aí, né? Está autorizado, ok. Se está tudo autorizado, ok. Mas realmente foi de assustar, porque não é só o caso do Paulinho, teve o caso do Nilmar lá atrás também, que o Corinthians contratou via uma outra empresa, a empresa foi embora e deixou a dívida para o Corinthians, enfim. O Corinthians já tem histórico desse tipo de situação, mas parece que dessa vez a coisa está contornada. É um alívio, né, diante de tantas situações do Corinthians, é um dinheiro muito alto e diante de todas as polêmicas, né, Bruno, o torcedor corintiano deve estar bem aliviado, porque eu sou um, tá? É que eu esperava que o Corinthians fosse tirar esse patrocinador. E é difícil achar um patrocinador que vá pagar tanto quanto esse. Até porque, vamos ser sinceros, teve o primeiro, a VaideBet. Deu toda aquela polêmica, a VaideBet saiu. O valor era muito alto. Depois eles abriram para buscar um patrocinador master. Ou seja, a Esporte da Sorte foi a que botou o valor mais alto. Poderia até sair, ser colocada outro no lugar, mas não pagaria isso, né, Bruno? Porque se ela já ganhou da concorrência, é porque ela ofereceu mais do que todas as outras. O Corinthians conseguiu, né, repor o patrocinador, com todos os problemas. É óbvio que é uma marca gigantesca, claro que você tem empresas interessadas em patrocinar o Corinthians, poderia arrumar uma outra, é a segunda maior torcida do Brasil, uma exposição enorme, mas seria muito complicado, né? De novo, né, uma troca de patrocinador. Então, por enquanto, segue com o mesmo patrocinador. Então, pelo menos esse problema agora, imediatamente, o Corinthians não terá, mas realmente seria muito complicado, né? No mesmo ano, já perdeu o primeiro, poderia perder o segundo, tem peso potencial para arrumar um terceiro, ganhando bem, mas não seria uma coisa legal, né? Seria uma coisa bem complicada, ainda mais com essa questão do Memphis Depay estar atrelado ao patrocinador. Essas são as notícias de hoje, pessoal. Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se, não se esqueça. E até o próximo vídeo. Até mais!